Meus amigos defensores, sejam todos bem-vindos. Mais uma palestra aqui com nosso amigo Felipe Libório, sócio da Verte, vai falar aqui sobre finanças, investimentos, o nosso mercado financeiro e como podemos amealhar um dinheirinho para a aposentadoria. Felipe, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pela presença aqui, por ter aceitado o convite. Com os presentes agora, nós vamos sortear uma massagem do Spa Express, né? Só para quem está presente, então vamos fazer também concorre, né? Não, você vai ganhar, a gente vai mandar uma para você. Ah, coisa boa, muito obrigado. Coloquem seus nomes aqui no papel. Vai passando, deu uma cortada aí. Bota uma lista, pô, pra ele dar um... Não, tem uma lista? Não, tem um monte de gente que faltou, pô. Não, pô, a gente bota uma lista aqui, Gustavo, assim vai. Bota o nome, vai. Vamos fazer a lá antiga. Botem seus nomes. A lá antiga foi a lá. Mas você tá vendo que o meu tem um negócio dele, né? Vai ser assim não vai ser assim não. Pega aí, Paulo. Bota o seu nome. Bota ali pra... Não, só vai participar quem está presente. Aí. Só vai participar quem está presente. Aí. Tá? Pronto. O Matheus tá ali. Não, sorteio é só... Então, inclusive é bom que fica registrado, gravado. Doutor aqui também. Ela já preencheu? Olha, vamos sortear uma massagem. Preencha seu nome. Pra onde? Vou sortear no começo justamente para prestigiar quem chegou no horário. Muito bem. Viu? Se Rodrigo tivesse aqui, ia dizer bem assim, meu amigo, uma cachorrada não ter. O povo não chega no horário. Cadê ele? Tá viajando, né? Pois aí, uma cachorrada ele não tá aqui ainda. Todo mundo preencheu? Só falta... Pronto, tá certinho. Tem lá. Todo mundo preencheu? Preencheram? Preencheram? Não, você não vai nem ver, você vai fechar o olho e vai botar a mão aqui. Vá. Pega aí. Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar uma massagem. Uma massagem do Spa Express. Paulo. Parabéns, Paulo. Muito bem, Paulo. Já vai pegar. Pode ser. Obrigado. Então, pessoal, vou também divulgar aqui rapidamente antes da gente começar que vai ter alguns eventos que a gente está programando, como churrasco com o gringo, se vocês quiserem, vai ser do dia 10 de julho. Com o gringo, a associação vai pagar 50%, é uma quinta-feira à noite, então quem quiser, se inscreva ali com o Lucas, tá? Já está inscrito? Não, já está inscrito. Não, eu mandei lá no grupo só. Tá, ele já sabe que você tá. Pode botar aí. Se preocupe não. E do gringo? E com 50% ainda? 50%. A segunda coisa muito boa para as mulheres, que vai ter 2 dias... Você pode escolher o dia que você vai querer ir para fazer curso de automaquiagem, comunicação e embelezamento no consultório de Luiz. Então vai um profissional da MEC fazer maquiagem, ensinar a fazer automaquiagem. As esposas não estão... Não, só defensoras associadas. Se sobrar vaga, a gente vê. Tá? Então, se quiserem saber os dias, quais são os dias, Lucas? Dia 6 e dia 27. Então escolha o dia que vocês querem ir, marquem lá. Vai ser no consultório da doutora Luísa, dermatologista. Vai ter um espaço lá, vai ter chá da tarde, vai ter champanhe para vocês. Então aproveitem, né? Não é uma associação, não. Churrasco. Se quiser se associar, Churrasco. A gente aceita, viu? Associados, viu? Você pode, a associação honorária, pode ter problema nenhum. E tem mais 2 coisas que a gente está programando. Uma, que se der certo, é fechar um camarote no Arraiá do Povo, do Otto, só pra gente. Se quiser se associar... Tá bem. Provavelmente. Só para a associação. Só para os associados.
E estamos planejando também a segunda versão das milhas, né, que houve muita procura, só que dessa vez a gente vai tentar fazer com a magistratura e com o MP, no Sense, com uma banda depois, é nosso objetivo, né? Vamos ver se vamos Você quer o formulário? para o dia 31 de julho. É a nossa expectativa. Os 2 primeiros que eu falei estão confirmados, esses 2 últimos estamos trabalhando para isso. Onde é que eu assino? Felipe, pode começar, você veio aqui, né? Mas vai acabar se associando à nossa associação aqui, viu? Bom, gente, obrigado. Eu gosto sempre de, quando eu vou iniciar uma palestra com pouca gente, eu não trago nada feito já, pronto, porque eu boto assim, a palestra folha em branco, né? Não quer palestra folha em branco? Vocês que vão falar o que é que eu tenho que falar um pouquinho do que eu conheço de finanças pessoais, de investimentos, de dívida, de crédito, enfim. É vocês quem vão dizer para onde é que a gente vai nessa palestra hoje, tá? Vou falar rapidamente aqui quem é Felipe Libório, para quem não conhece. Sou lagartense, nasci em Lagarto, tenho 34 anos, sou casado com Conceição, pai de 3 Marias, então tenho filhas gêmeas, né? E uma filhas gêmeas com 2 anos e meio e uma de 5 anos. Cresci no comércio, cresci no negócio, meus avós são comerciantes, meus pais são comerciantes e eu cresci nesse meio empresarial e desde 2014, final de 2014, início de 2015, a gente fundou a Vert Investimentos, né? Um escritório de assessoria de investimentos, onde a nossa missão é ser referência para a tomada de decisão financeira dos nossos clientes. Então a gente quer que os nossos clientes, quando eles pensem em investir, quando eles pensem em comprar um bem, quando eles pensem em proteger o patrimônio deles, quando eles pensem em planejar o futuro deles, eles pensem em nós, né? Então essa é a nossa missão. Então hoje na Vert a gente tem mais de 3 mil clientes ativos, mais de 1,5 bilhão de reais sob assessoria. E aí hoje a gente tem assessoria de investimentos, hoje a gente tem uma corretora de seguros, hoje a gente tem uma gestora, hoje a gente tem um correspondente bancário para justamente fornecer essas soluções e direcionar aquilo para o cliente o que ele precisa, né? Não somos uma empresa de vender produto, e sim de vender serviço. Não à toa a gente não vende um produto de uma única instituição. A gente vende vários produtos de várias instituições. Então, investimento. Eu tenho um investimento de diversas instituições. Consórcio. Eu tenho um consórcio de diversas instituições. Financiamento de diversas instituições. Seguros de diversas instituições. Porque cada um tem uma necessidade, cada um tem os seus objetivos e o nosso trabalho é identificar e ver qual é que é o melhor produto financeiro para determinado perfil, tipo de pessoa, né? Então esse é um breve resumo do que a gente faz, né? Nosso escritório fica ali na frente do Shopping Rio Mar, então do outro lado do shopping, em frente ao posto de combustível. Tem um posto de combustível, logo depois você passa o shopping, do outro lado da avenida fica o nosso escritório. Hoje a gente está tomado de obra, então a obra de trás acabou, a obra do lado tá no meio, aí na frente já vai ter uma outra obra que vai começar daqui a pouco, então daqui a pouco a gente vai ficar... A ponte vai passar por cima. A ponte deve passar por cima, né? A gente tá tomado de obra, mas o nosso escritório fica ali. Espero eu que não nos expulsem dali, né? Felipe, se me permite um comentário com os colegas que não conhecem, eu já fui cliente dele na Vert, na verdade, quando eu comecei a aprender sobre o sistema financeiro, fui com esse camarada aqui, e foi a época que eu ganhei mais dinheiro, tá, galera? Foi a época que investimentos mais deram certo. Hoje eu só faço pagar porque você sabe que eu estou construindo minha casa, então eu não tenho mais dinheiro para investimento. Mas eu só fazer esse testemunho aqui, ele manja demais, foi a época que eu consegui mais acumular e ganhar com tranquilidade, sem aventura, sem nada muito louco. Então,
Teve o dever de vir aqui. Pô, obrigado, Cristiano. Obrigado. Sua palestra, mesmo não ter dinheiro para investir. Só tem para gastar. Eu quero agora saber como é que eu faço para pagar minha dívida. Obrigado. Aí é fácil também, é fácil. Mas enfim, Da calote, né? Estratégia. Hoje vocês têm uma certa estabilidade financeira, né? Porque eu acho que eu nunca escutei na história funcionário público ficar com um salário muito tempo atrasado e sem receber, né? Não tem. Ou seja, vocês têm uma estabilidade que o salário ele vai estar na conta num determinado dia. Mas estabilidade não quer dizer liberdade. São coisas diferentes. Vocês têm estabilidade financeira. Mas o que a gente deve buscar é a liberdade financeira. Então, a gente estava conversando há pouco. Quando é que vocês vão se aposentar? Com quanto vocês vão se aposentar? Imagina que vocês se aposentem hoje. Quanto tempo ou o seu padrão de vida vai mudar ou não vai mudar? A gente não sabe. É uma pergunta de $1 milhão. Por quê? A gente não sabe se o governo vai mudar as regras da Previdência, a gente não sabe se vai ter algo que possa, né, enfim, diminuir ou não a remuneração de vocês, ou mudar como é que funciona hoje, enfim, vivemos no Brasil. Quanto menos a gente conseguir, né, depender desse futuro incerto que a gente não sabe e começar a fazer a nossa própria aposentadoria, melhor. Por quê? Porque vocês têm estabilidade. Então, com quanto eu preciso? Qual é hoje o custo da minha liberdade? E aí vocês vão ver qual é o meu padrão de vida hoje. Pô, meu padrão de vida hoje é R$20 mil. Qual é o meu custo de liberdade? Se você for pegar R$20 mil e aí você tem 3 cenários. O primeiro cenário é: você acumulou patrimônio suficiente para você ter de renda R$20 mil para o resto da sua vida e ainda continuar com patrimônio. O custo dessa liberdade hoje para R$20 mil é mais ou menos aí R$8 milhões. Então, você tendo R$8 milhões investidos em investimentos, você consegue tirar R$20 mil para o resto da sua vida e os seus herdeiros ainda vão ter R$8 milhões. Tá? Ah, eu quero consumir o meu patrimônio até os 100 anos. Então, eu acumulei um patrimônio. Esse patrimônio, 8 milhões, mais ou menos uns 5 milhões de reais. Acumulei 5 milhões de reais, esses 5 milhões de reais está investido, eu tiro R$20 mil por mês, todos os meses, esses 5 milhões vai acabar com 100 anos. É um cenário. E também tem aquele cenário de que eu não acumulo nada, chego na idade da minha aposentadoria, não sei com quanto é que eu vou me aposentar. Vocês têm também reajustes que não são feitos todos os anos, né? Às vezes demora a fazer os reajustes, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Porém, todos os anos os preços aumentam das coisas. Então, o salário de vocês podem sofrer um pouco com a inflação. Então, quanto... E a inflação é bem maior que o reajuste, né? Então, o salário de vocês vai aumentando, porém, os preços, eles aumentam muito mais. Então, tudo isso a gente tem que se planejar para que no futuro a gente não tenha problemas financeiros. Eu puxei um dado antes de vir para cá: 70% dos funcionários públicos, dos servidores públicos, têm dívidas. 70%. Consignado, porque é fácil. Você tem estabilidade, você tem a renda certa ali, caindo todos os meses. Então, você precisa de dinheiro a mais, você vai correr
para um consignado. Você vai pegar um consignado. E aí você pode comprometer hoje até 35% da sua renda mensal no consignado. Então, 70% dos servidores públicos têm dívidas, são endividados. Lá no escritório, a gente puxou um dado recente. Nós não temos tantos servidores públicos como clientes. Nós temos, mas o que a gente tem é muito pouco para outras classes que a gente atende hoje. Por quê? Muitos se agarram na estabilidade. Então, eu tenho estabilidade, meu dinheiro vai cair todos os meses, então eu posso gastar tudo porque nunca vai faltar. Quando acontece alguma eventualidade, aí eu olho para a conta do banco e não tenho nada. Aí eu vou correr para onde? Para um consignado. Quem conhece pessoas que têm esse perfil? Conta financiamento, aumenta o processo de 80%. Financiamento conta, então. Não, 70% conta financiamento, né? Porque 70% conta, né? Porque o financiamento geralmente é 30 anos, né? Então quase todo mundo compra uma casa. Porém, né? Hoje ele falou que vai ensinar a gente a pagar antes. Porém, o financiamento, né? O financiamento não que o financiamento seja ruim. Porém, se você se planeja, você compra esse mesmo imóvel em menos de 30 anos. E nesses 30 anos você vai pagar o valor de 4 imóveis desses. Então você paga muitos juros. Por quê? É os juros compostos. Qual é a fórmula dos juros compostos? A fórmula dos juros compostos é montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado ao período. Então, o que deixa o montante maior é o tempo. Então, quanto mais tempo você pega a dívida, maior vai ser o saldo devedor, maior vai ser o montante que você vai pagar. Quanto mais tempo você passa investindo, maior vai ser o montante. Teve me assustou esse financiamento. Meu primeiro imóvel foi financiado. E aí, ia lá o período, eu vi aquela prestação, beleza, estou pagando aqui a prestação. Só que um dia eu fui me atentar a ler o extrato. Eu ler o extrato do financiamento. Aí eu vi que eu estava pagando, eu acho que era R$2.000 por mês esse financiamento. Não lembro. Mas era assim, tipo, a amortização da dívida, R$200, 1.800 De juros. todo mês. Eu disse, então quer dizer que eu estou amortizando R$200 por mês e 1.800. Não, mas no próximo mês o juros vai ser menor. Por quê? Disse, não, você já pagou R$200, aí a taxa só vai em cima do montante, menos os R$200 que pagou. É por isso que nessa modalidade a prestação vai decrescendo. Perfeito. E a taxa sobre o montante vai reduzindo lentamente e a taxa vai. Então, quando eu vi isso, eu quitei. Porque você paga 3, 4 vezes o valor do imóvel, né? Então, Felipe, financiamento vale a pena? Vale. Depende como você faça esse financiamento. Eu tenho dinheiro. Meu dinheiro está investido, ou eu tenho meu dinheiro investido em outro local, em uma empresa, enfim, em ações, na renda fixa, enfim. E aí, para eu não me descapitalizar, eu vou pegar um financiamento. Beleza. Por quê? Quando a gente casa, a gente quer casa, né? E a gente tem estabilidade no salário, então, vamos tomar um financiamento aqui e vamos comprar o nosso imóvel. Porém, aquele imóvel não é seu. Ainda. Só vai ser seu quando você acabar de pagar. Ele é do banco. Está alienado ao banco. Só vai ser seu quando você quitar a última parcela e transferir para você. Até lá, você vai ter que pagar. E aí você paga 3, 4 vezes mais.
Porém, você tem a instabilidade do seu salário. Então, você sabe que você não vai atrasar aquela parcela, né? Só que, se você se planeja para você comprar esse imóvel, ao invés de você pagar uma parcela de um financiamento, você poupa esse valor, fica morando de aluguel por enquanto, e aí depois você vai lá e compra o seu imóvel, é completamente diferente. Ou, uma outra sugestão, quero comprar um imóvel, vai fazendo uma carta de consórcio, porque consórcio você só paga a taxa de administração, você não tem juros. Então, quando você pega uma carta de consórcio para 10, para 15 anos, a taxa de administração nesse consórcio vai ser inflação mais 1% ao ano. Inflação média no Brasil é de 6%. Então, 6% mais 1, 7% ao ano. Financiamento está pagando 10, 11, 12, a depender de quando você fez esse financiamento, né? E o tempo do consórcio... Hã? Eu acho que é 6,5. Ah, pelo amor de Deus, aí é... Então, aí é pegar, não compensa, né? Não compensa pagar. E quando deu aquela queda, aí Não compensa pagar. Então, assim, mais uma vez, cada caso é um caso. E aí você vai analisar qual é o melhor cenário, né? Aí nesse caso, ao invés de amortizar, Vai investindo, você vai investindo o valor que você puder investindo, o que você puder investindo, e a melhor parte, a melhor estratégia para você quitar um financiamento é você ir amortizando. É você ir amortizando e você amortizar o tempo e não amortizar a parcela. como é isso? Quando você vai lá entrar para fazer a amortização, eu não sei, é pela caixa, seu? Eu acho que era 6,5, 7. Não, mas é pela caixa. Não, é pelo Bonés. Pelo Bonés, mas pelo Bonés você vai lá, você tem uma parte de simulação. Você vai simular a amortização. E aí ele te dá duas opções: ou você vai simular a amortização reduzindo o valor da parcela ou reduzindo o prazo. É sempre melhor você reduzir o prazo do que reduzir o valor da parcela. Porque, mais uma vez, na fórmula dos juros compostos, o que deixa um montante maior é o tempo. Então, se você amortiza diminuindo o tempo, você vai diminuir muito o seu montante final que você paga. O saldo devedor, por exemplo, vamos supor, tem 100 mil de saldo devedor. Se eu for pagar hoje, é 100 mil ou eles fazem um recálculo de comissão? Dificilmente é 100 mil. Dificilmente eles baixam. Dificilmente eles baixam. Por quê? Sabe quando é que o banco vai baixar? Quando você fica inadimplente. Quando você está adimplente, o banco diz assim: eu estou adimplente, ele está adimplente, para que eu vou dar desconto a ele? Não dá não. Então ele não te dá desconto. E com esse juro tão baixo, é que ele não dá desconto mesmo. Entendeu? Mas enfim, o que é que vocês querem saber? Boa tarde, né? Boa tarde. Assim, eu acho que o pessoal mais novo, né? Agora tem a questão da previdência complementar, né? Que nós temos. E aí é um ponto que eu queria saber, no caso, sobre essa questão da previdência. Eu acho que eu cheguei um pouco atrasado, mas peguei um pouco falando da questão da incerteza, né? Do futuro lá para frente, né? Da questão da aposentadoria, porque possivelmente a gente só vai ter esse valor da aposentadoria, né? Quando se desligar, né? A nossa previdência complementar, até esqueci o nome dela. Então, Nordeste, né? Nordeste, né? Aí, eu queria saber, ter uma visão assim, se realmente seria válido, porque no caso a contribuição ela é patrocinada, né? Sim. A gente paga um valor e o Estado, de certa maneira, paga outro valor. Então, eu queria saber, ter uma visão sobre essa questão da previdência complementar. Peguei só uma parte que você estava mencionando, essa questão da certeza, mais lá na frente pode acontecer. Eu acho que vale a pena, pelo simples motivo de que é patrocinado. Então, se você bota o Estado bota meio, ou o Estado bota um, o Estado bota mais um. Você bota um, o Estado bota mais um. Você está dobrando. Então, em nenhum lugar você vai ter uma rentabilidade dessa. Lógico que tem as regras, né, de saída, tem as regras lá que você só pode, enfim, pegar aquele valor em determinado momento, enfim. Mas só isso daí vale muito a pena você já aderir a esse plano, né? Eu acho que a incerteza aí é sempre em relação à saúde desse fundo, né? Isso também. A gente hoje paga, mas sabe que previdência toda hora tem problema. Então, eu não estou nesse não, eu acho que eu entrei antes de ter isso obrigatório. Mas a minha mãe, por exemplo, se conhece, a seguradora pública também, saiu.
Saiu por receio da estabilidade desse fundo previdenciário. Porque, no pensamento dela, se depois da merda, quem é que vai me pagar? Eu acho que o Estado sempre vai cobrir. Porque eu acho que no Brasil a gente tem nosso corporativismo para poder defender. Mas eu entendo a preocupação. Perfeito. Mais uma vez, eu acho que você não pegou essa parte. Quanto menos a gente depender dos outros, melhor. Eu parto dessa visão, né? Quanto menos... Porque é o seguinte, a gestão desse fundo, eu não tenho como controlar. O que eu tenho como controlar é a poupança que eu faço. Então, se eu estou poupando para essa previdência complementar R$2.000 por mês, eu vou colocar R$1.000 por mês nessa previdência complementar e eu vou fazer uma previdência para mim com R$1.000. Pode ser uma alternativa. Não ficar só exclusivamente dependendo do serviço público, tá? Pelo amor de Deus, nada contra o serviço público. Mas a gente sabe que no Brasil, saúde pública funciona? Funciona? Saúde pública? Hã? Funciona, saúde pública. Você tem filho? Se você tiver filho, você levava ele para a saúde pública? Não, para tomar vacina, beleza. Mas se está com problema de saúde, você vai levar para a saúde pública? Felipe, é que a galera esquerda, Não. Mas não é ser, veja, não é ser direita e esquerda não. Porque eu não sou de direita não também, tá? Não sou de direita não, eu sou centro, sou pelo justo. Eu sou pelo justo. Não. Eu sou pelo justo. Tem coisas da esquerda que eu aprovo, que concordo, e tem coisas da direita que eu concordo. Então, tipo assim, eu não sou do extremismo, né? Mas veja, saúde pública funciona? Vamos ser realistas. No geral. Você levava o seu filho para a saúde pública? Não. Quem tem filho? Eu para particular, então. Particular. Mas algumas coisas eu vou para vacina. Beleza, eu também. Transporte público funciona? Funciona porque a menina chega lá em casa e trabalha todo dia. Educação funciona? Depende também. Qual ensino superior? Eu acho o ensino superior ótimo. Ótimo, mas a educação básica funciona? Então, tudo depende um pouco, né? Algumas são ruins, outras são boas. Perfeito, no geral. Você estudou educação particular? Isso, Ensino médio, né? Segurança. É um país seguro? Então, isso tudo é o público, né? Quantas notícias a gente já ouviu de rombos, de desvios de recursos dos fundos de pensão? De Petrobras, de Previ, de Petros, de Sérgio. Não, acho que Sérgio nunca saiu não, mas enfim. Você tem uma gestão que você não sabe, é um negócio meio nebuloso aí, a gestão dos fundos de pensão. Assistência Né? jurídica grátis. Funciona e muito bem. Essa funciona muito bem. Né? Eu tenho um exemplo, eu sou da Previ, e teve uma época que os caras, o gestor da Previ era indicado pelo acho que até hoje é. Tem que comprar esses títulos aí, comprar o título podre de rodo e diminuiu a aposentadoria dele. Perfeito. Perfeito. Então, assim, pode, assim, não dá para confiar nesses fundos. Eu não confiaria achando que tipo, vai dar tudo certo lá na frente. Eu teria uma outra fonte. Por exemplo, a gente atende muito lá no escritório aposentados da Petrobras. Você pega um senhor, como eu atendo, 76 anos ele deve ter hoje. O salário dele desconta 30% para cobrir o rombo da Petros. Entendeu? Aí ele entra na justiça para rever, aí demora 10 anos para sair. Sair uma causa dele agora, demora 10 anos para sair. Então, é uma demora.
né? Então, por isso que eu sempre digo, não dependa somente de uma única fonte. Então, tente também diversificar isso. E aí, como vocês têm uma renda estável, tem uma formulazinha que é 50, 30, 20. 50% do seu salário vocês usam para pagar as despesas fixas. Então, despesa fixa é tudo aquilo que você não consegue cortar, que é essencial para a gente viver. Então, moradia, saúde, transporte, escola de filho, plano de saúde, gasolina, enfim, essas coisas que você não consegue cortar. 30% para gastos variáveis, e desses 30% aí entra lazer, entra viagem, entra, enfim, hobbies, esses 30%, e 20% é para fazer investimentos, né? Então você vai separar 20% do seu salário para você fazer investimentos. E aí esses investimentos vai depender muito de quê? Do objetivo e do perfil de cada um. Esses 20% eu vou colocar em uma previdência, ou esses 20% eu vou colocar em ações, ou esses 20% eu vou fazer uma reserva de emergência. Porque é o seguinte, hoje vocês têm estabilidade no salário, mas se eventualmente acontece algo na vida de vocês precisam de um dinheiro na hora. Para isso vocês precisam ter... mas consignado você vai pagar juros, né? Consignado você vai pagar juros. Para isso vocês precisam ter uma... Estou dando a resposta padrão. Para isso vocês precisam ter uma reserva, né? Essa reserva que se chama reserva de emergência, que aí é de 3 a 6 meses da despesa fixa de vocês. Então, se eu tenho uma despesa fixa de 20, eu vou poupar ali de 60 a 120 mil, vou deixar guardado, vou deixar aquilo ali como uma reserva. Eventualmente algo aconteceu, eu tenho aquela reserva ali. Felipe, olha só, como você me colocou, o investimento é algo realmente muito peculiar, vai depender muito do perfil dos objetivos, do tempo médio, preste atenção, do tempo médio, do tempo também, isso influencia. Mas o que é que você elegeria? Você diria que não aconselharia que não fizesse? Então, vamos ir pela via inversa. O que não seria interessante fazer? Porque não poderia, para não perder, vamos dizer assim, por outro viés, o que você elegeria? Olha, acredito que você não deveria investir tal canto, já que, enfim, você teria Passou um panorama do mercado, pai? Você fala no rolo de investimento. Sim, sobre investimentos, do que você aconselharia a não investir, já que a decisão de investir é uma subjetiva e relativa. Perfeito. Em que você não investiria? Em que eu não investiria, Sim. tá? Acho que o perfil assim, todo mundo está pensando assim, independente dessa aposentadoria, criar um patrimônio que também lhe dê segurança, mas de forma segura, sem muito risco, né? Exatamente. Perfeito. Acho que assim, aceita um risco, mas também não um risco que vai te levar a... Vamos lá. Hoje, tudo, né? Hoje, o mercado hoje, pra vocês terem uma ideia, se eu chegar com o meu dinheiro hoje, o que a gente faz na maioria das vezes quando a gente tem dinheiro? A gente procura um banco, né? Banco, eu tenho dinheiro, estou colocando seu dinheiro aqui, você vai me pagar uma taxa, vai me pagar um percentual, não é isso? Sim. O que é que o banco vai fazer com esse dinheiro? Quem está precisando de empréstimo, quem está precisando de consignado, tá aqui, tome. Eu peguei o dinheiro de Gerson e empresto o dinheiro de Gerson, certo? Quanto é que os bancos têm que nos remunerar pelo nosso dinheiro? No mínimo, o CDI. Alguém sabe o que é CDI? Ou alguém não sabe o que é CDI? Todo mundo sabe o que é CDI? Sabe o que é CDI? Sabe o que é? Não. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, tá? Certificado de Depósito Interbancário. Todos os dias os bancos, eles fecham as suas contabilidades. Por lei, banco não pode fechar a contabilidade negativa. Ou seja, ele tem que entrou 100,
eu tenho que pelo menos sair 100. Eu tenho que fechar sempre no 0 a 0 ou superavitário. Eu não posso captar 100, entrou 100 no meu caixa e eu emprestei 120, eu tenho que pegar esses 20 emprestado para fechar no 0 a 0. Com quem o banco pega esse dinheiro emprestado para fechar no 0 a 0? Com outro banco. Um banco que fechou essa contabilidade superavitária. Então eu vou pegar os 20 emprestado com esse banco e vou pagar o CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa de empréstimo entre os bancos. E esse CDI, ele é vinculado, né, ele é baseado na taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa mãe, é a taxa que baliza o mercado de crédito, é a taxa que baliza os nossos investimentos. Hoje a taxa Selic ela está em 14,75% ao ano. Ou seja, se eu pego o meu dinheiro, ao invés de emprestar para o banco, eu também posso emprestar para o governo. Então eu pego o meu dinheiro e empresto para o governo e o governo me dá como remuneração a taxa Selic, que é 14,75. Tá? O CDI hoje é 14,65. Ou seja, quando a Selic sobe ou a Selic cai, o CDI também sobe ou cai. Então a minha remuneração Qual o percentual do CDI em relação à taxa de Selic? geralmente é 0,1% abaixo da Selic. Então se a Selic está 14,75, o CDI está 14,65. Se a Selic sobe para 15%, o CDI vai subir para 14,90. Então o CDI está pagando 14? Tá? Hã? O CDI está pagando 14? CDI 14,65. Ou seja, o mínimo que eu recebo, que eu tenho que aceitar a receber nos meus investimentos é 14,75% ao ano. Esse é o mínimo. Não posso aceitar receber menos do que 14,75. Por quê? O título mais seguro do Brasil, que é o título do Tesouro Nacional, o Tesouro Selic, ele me remunera 14,75. Não existe segurança maior do que eu investir no Tesouro Selic. Ah, eu vou investir na poupança da Caixa. Invista no Tesouro Selic porque é mais seguro e é mais rentável. Mesmo com as retenções do imposto de renda. É mais seguro e mais rentável. Não é o Tesouro Selic para os prazos, né? Não, o Tesouro Selic não. O Tesouro Selic tem um prazo de investimento, mas você pode resgatar a qualquer momento. Ele tem liquidez diária. Mas ele não tem mercado não. O Tesouro Selic não. O Tesouro IPCA, o Tesouro Prefixado tem. Se comprar o Tesouro Selic, você resgata e vai pagar a taxa proporcional. É isso. Não tem não. Só se tiver muito estresse do mercado, a pandemia, nem na pandemia teve. Então, eu não posso receber menos do que isso. Mas também desconfie de quem te remunera muito mais de forma garantida. Por exemplo, até o Banco Master limite do FGC vai. Limite do FGC vai. Limite do FGC pode colocar. Fora disso não. Mas tudo que vier, eu tenho um investimento aqui a 3% ao mês e você não tem risco. Desconfie. Desconfie, né? 2% ao mês garantido. Tudo que você escutar essa palavra garantido, fuja. Não tem nada garantido. Tesouro Selic, qual é o risco? O Brasil quebrar. Não é garantido. O risco é o Brasil quebrar. É difícil? Mas não é garantido. Eu tenho um investimento aqui ótimo, excelente. Você vai investir em placas fotovoltaicas. Você vai ter uma remuneração de 2,5% ao mês, garantido. Já desconfie. Então, Felipe, em que você não investe? Naquilo que oferece um retorno muito acima de forma garantida do que o mercado pratica. Ações, é bom, mas não é garantido. Você pode ter um ano de 30%, 40%, 50%, mas também você pode ter um ano de menos 20%. Então não é garantido. Tem as variações.
Então, em quem eu não invisto? Justamente nessas coisas que não é garantido. Entendeu? A não ser que você queira especular. O que é especular? Qual é a diferença de investimento para especulação? Investimento é tudo aquilo que te dá um fluxo mensal de recebimento. Então, eu comprei uma sala aqui no Horizonte por 300 mil reais e coloquei para alugar por 2.500. É um investimento? É um investimento. Por quê? Porque te dá um fluxo de recebível mensal. Ele é um investimento. E aí você tem um patrimônio, né? Você comprou a sala e você tem o fluxo de recebimento. Agora, eu comprei esse terreno daqui, da esquina. Ele não tem fluxo de recebimento nenhum. Eu estou especulando que esse terreno daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos, ele vai valer mais. Só que eu não tenho garantia disso. Então, quando você compra uma ação, você está investindo? Tá, porque as ações, eles te dão um fluxo de recebimento trimestral a depender da ação. Se ela tiver lucro, ela te paga dividendo, ela te paga lucro, ela te paga JCP, que é o juros sobre capital próprio. Porém, você tem ações que você compra para especular. Pô, surgiu uma ação que vai fazer uma mesa e dessa mesa é revolucionária, a mesa contém inteligência artificial que já pega todas as audiências, já bota para pauta, enfim. Você vai investir nessa empresa, você está especulando que daqui a alguns anos essa empresa vai valer muito mais. Então, tem essas duas situações de você estar investindo e você estar especulando, né? Se a gente tenta pensar em uma carteira diversificada, você pensa em um modelo para servidor público pelo menos pelo perfil, de como a gente tem que distribuir o dinheiro dessa carteira? Dinheiro em tesouro, dinheiro em sei lá, dinheiro em ação? Sim, tenho. Vamos lá. Mais uma vez, vocês têm estabilidade no salário de vocês, certo? A renda fixa de vocês já é o salário de vocês. Ou seja, vocês podem ousar um pouco mais nos investimentos de vocês. Lógico que com uma boa assessoria, com um bom conhecimento, sempre se educando e conhecendo mais sobre em que você está investindo. Mas assim, carteira básica. Primeiro, valor, reserva de emergência. Então, essa reserva de emergência você deixa fora dessa carteira de investimentos. Porque reserva de emergência é reserva de emergência. Então, ali vai estar ou no Tesouro Selic, ou no CDB, que remunera 100% do CDI, com liquidez diária. Essa reserva de emergência tem que ter liquidez, segurança e pelo menos um retornozinho que seja 14,75% ao ano hoje. Reserva de emergência. Tirou a reserva de emergência, aí você vai ver quais são os seus objetivos. Então não existe uma fórmula pronta para você montar uma carteira de investimentos. Quais são os seus objetivos? Pô, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um imóvel daqui a 3 anos. 3 anos para fazer investimentos mais arriscados é um prazo curto. Você não pode tomar risco. Ou seja, você vai montar para esse objetivo somente renda fixa, com um prazo máximo de 3 anos. Agora não, eu tenho um outro objetivo que é comprar uma casa, eu tenho um objetivo que é minha aposentadoria daqui a 30 anos. Quanto mais for o seu objetivo de longo prazo, quanto mais tempo você tiver esse objetivo, maior é o risco que você pode tomar. Você não vai comprar uma ação, você não vai investir em ativos mais arriscados se você vai precisar do capital daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Agora, se você não vai precisar desse capital, esse capital daqui é um capital para a sua aposentadoria, aí você pode tomar mais risco. Aí você pode ir para ações, aí você pode ir para criptomoedas, aí você pode investir no mercado internacional. Então você tem um leque de opções que você pode fazer para os investimentos de longo prazo.
É por isso que não tem uma fórmula mágica de você montar uma carteira de investimentos, porque isso vai depender muito dos seus objetivos. Então, eu tenho um filho que vai fazer intercâmbio daqui a 2 anos e eu estou fazendo uma poupança para esse intercâmbio. Eu não posso tomar risco com esse dinheiro. Entende? Então, tudo isso vai muito da conversa que a gente vai tendo e a gente vai direcionando cada um de acordo com esses objetivos. Então nada Né? de tigrinho, né? Pelo amor de Deus. Rapaz, eu vi na CPI, pô, o cara ganhou dinheiro lá na hora, pô. Pelo amor de Deus. Garantidaço. Garantido, olha lá, garantido. Escutou garantido, tenha medo. O cara falou, não preciso mais não pra mim. Então, até o governo, né, o Baresi lançou aí, eles tiraram o Tigrinho e tiraram o Cassino, né? A loteria do Baresi, né, a Lotese. A loteria estadual do estado de Sergipe, aí eles lançaram, aí dentro dessa loteria tinha o jogo do Tigrinho e tinha o Cassino. Aí os caras desceram o pau. Não, aí tem uma lei que liberou você ter agora a loteria estadual. Aí o Banese lançou a loteria estadual, só que lançou a loteria como loteria mesmo, aquele sorteio de números e tal. Mas aí eles incrementaram e colocaram também o jogo do Tigrinho e o Cassino, né? E aí a Agamenon, foi até a Agamenon que gravou um vídeo falando disso, aí esse vídeo repercutiu e tal, aí os deputados... Não, ele tava fazendo propaganda contra, né? Tava falando que, é contra, não sei o que, todos esses jogos de bets, enfim. E aí, eles tiraram. Eles tiraram o jogo do Tigrinho e Cassino. Deixou a loteria estadual, né? Até a prefeitura quer fazer uma loteria também. A prefeitura tá... Mas isso foi uma decisão do Supremo que disse que não pode, o Estado pode fazer, só pode legislar sobre. Mas pode explorar. A prefeitura tá discutindo, né? A prefeitura tá discutindo. Precisa aí de renda fixa. Por exemplo, um tesouro direto, uma LCA, o que você acha melhor? Então, aí, mais uma vez, depende. Qual é o objetivo? Porque é o seguinte, Tesouro e IPCA, a gente tem que tomar cuidado que o Tesouro IPCA, ele só remunera aquela taxa IPCA mais 7 se você levar até o vencimento. E geralmente esses vencimentos eles são mais longos, então são 2029, 2035, 2045, 2050, são mais longos. E aí se você resgata antes, você pode perder dinheiro. Não, eu não falei IPCA não, eu falei do Tesouro e letra de crédito agrário. Ah, tá, da LCA, né? Aí é fazer conta. Por quê? A LCA é isenta de imposto de renda, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem LCA ou LCI, que é praticamente a mesma coisa, para um ano, certo? Se eu puder oferecer um exemplo concreto aqui, eu estou vendo no aplicativo, está uma LCA 720 dias, está 12,96% Certo, ao ano. perfeito. Aí o Tesouro Direto, você tem que estar 14,25. Aí você vai fazer conta. 720 dias, você pega 17,5%. Se for 721 dias, é 15%. Então vamos considerar 15%, tá? 14,75. 15% menos, você vai ficar com 12,54. A LCA é quanto? 12,96. Né? Então a LCA hoje é melhor. Porém, O risco da LCA é maior que a... depende, a LCA de que banco? Você quer Banco do Brasil. Risco é Banco do Brasil. Porque tem que ver também a questão do que se quer da vida, porque o LCA deve ter um prazo para você receber. Hoje é 370, tem 700. Então, o Tesouro Selic é de mais um. É D mais um. Eu quero guardar esse dinheiro porque eu guardo para gastar daqui a um ano. Então, o Tesouro Selic que é de mais um, eu peço outro dinheiro.
Aí é onde entra o grande X da questão. Hoje é melhor a LCA, amanhã pode não ser. Por quê? A taxa Selic, ela tem uma tendência de aumentar mais um pouco. Eu acho que chega mais ainda. Muito provavelmente vai chegar a 15. E aí a gente não sabe quando é que isso daí começa a cair. Mas o IPCA começou a baixar, né? O tesouro IPCA começou a baixar um pouco, né? Entenda o seguinte, o que é o título público? É um título da dívida do Brasil. Então, quanto mais risco tem na nossa economia, maior é a taxa que o governo vai emitir os títulos, tá? A gente está passando por uma época, nos 25 anos, apenas 1% do tempo, a gente teve taxas superiores à inflação mais 6%. Ou seja, está excelente para a gente investir em ativos que não tem risco, risco é Brasil quebrar, não tem risco. Taxas excelentes. O Brasil quebrar não recebe nem o salário. Então. Então, tu gosta, né? Taxas excelentes. Mas assim, Né? você acha que vale a pena tirar do Tesouro Selic para aproveitar para botar no IPCA, alguma coisa assim? Vale, porém, questão vale, porém, se você tiver o prazo para você esperar. Não, isso considerando isso, porque você não tem. Vale, Você pode ir dispor. vale. Felipe, diga uma Vale. coisa. A taxa tá baixa porque tudo é relativo, né? Só um pouco, né? Para 7,5. Tudo é relativo. Tipo assim, você está comparando 7,5 com 7. Ainda tá bom. Tá excelente. Não tá bom, não, tá excelente. Para taxação, mercado, essas coisas assim. Excelente. E o IPCA, Excelente. a gente fala para funcionário público é ainda melhor, porque é o risco que vocês têm hoje, né? Não corrigir suficientemente. O IPCA, ele é a inflação. Então, por exemplo, você tem um investimento em inflação mais 7, mesmo que o salário de vocês não corrija, o seu patrimônio investido vai render inflação mais 7% ainda de extra. Então você sempre vai ter esse valor corrigido pela inflação, que é hoje o principal vilão do brasileiro. Se a gente pega ativos, pega bolsa, pega CDI, pega índice de fundo imobiliário, pega inflação, pega dólar, e bota nos últimos 15 anos, nada supera a inflação mais 6. Nada supera a inflação mais 6 no Brasil. Nos últimos 15 anos, nada supera a inflação mais 6. Só uma coisa supera a inflação mais 6, que é dólar mais 6. É a única coisa que supera a inflação. Mais 6. Então, assim, Que é dólar mais 6. É uma boa oportunidade. Pode colocar lá e sorrir. Deixar uma parte, né? Deixar uma E parte. hoje, por exemplo, você tem títulos bancários que pagam IPCA mais 8, a depender do prazo. Dependendo do prazo. IPCA mais 8, IPCA mais 8. Então, entraria naquela caixinha ali dos objetivos. Então, por exemplo, o objetivo daqui a 5 anos, 6 anos, seria um excelente investimento, porque você teria essa ponderação assim da inflação. Inflação mais 8, mais 8. Felipe, eu tenho uma pergunta. Veja, eu quero me aposentar daqui a uns. Aposentar assim, financeiramente, 15 anos e da defensoria 20. Aí o que é que eu faço? Eu estou vendo essas taxas de bolsa, aí eu compro esse PCA mais 8 para 2040. Mas assim, eu não vou botar com esse dinheiro. É para quando, até para me forçar a não pegar esse dinheiro, para quando chegar lá em 2040 eu receber. É uma boa estratégia. Excelente. Qual a estratégia ideal? Você teve reserva de emergência, certo? Tem plano de saúde. Bom. Tem seguro de vida. Bom. Formou esses 3 aqui. O que você quiser fazer, você pode fazer. Seguro de vida é uma coisa que eu tenho questionamentos também a fazer. O quê? Eu não tenho. Eu também não tenho, não. Depende da seguradora. E depende do objetivo também. Vou dar um exemplo. Você formou um patrimônio e hoje a sua família é dependente de você. Seu salário vai para sua família? Passa? Se você vier faltar?
Uma parte pequena, não vai todo. E a tendência é ficar cada vez menos a pensão por morte, né? Cada vez menos. A tendência ela vai crescendo. Cada vez menos, né? Então, seguro de vida, pô, para manter o padrão de vida da sua família caso você venha a faltar, se você for o principal provedor da casa. Primeiro ponto. Segundo ponto. Durante a vida, a gente está em acúmulo de patrimônio, né? Hoje a gente está acumulando patrimônio. A depender do regime de casamento, se você vem a falecer hoje, sua esposa é meieira, seu cônjuge é meieiro, e a outra metade vai para inventário. Quanto é o custo de inventário hoje no Brasil? Estado de Sergipe, TCMD, 8%. Aí você vai pagar... Hã? Não, ITCMD. TCMD já é onde está a variação. ITCMD vai de 2 a 8. Não, bens imóveis é 8, né? Bens imóveis é 8, bens móveis é 2. Não é essa discussão, exatamente assim, é O montante, é. Joia. Se eu não me engano, na última alteração que eles tiveram do ITCMD, eles mudaram para bens móveis ser 2%. Continua a mesma alteração do montante. Perfeito. Para efeitos de tributação, a herança é bem imóvel. Joia. Se imóvel, imóveis. Bacana. E essa variação. Joia. E ela realmente assim, do Estado. Isso é relativo como é cada Estado, porque essa Isso. é específica de cada Estado. É estadual. Estadual. E aí você pode ter bens de outros Estados que serão submetidos à alíquota de outros Estados. Não necessariamente. Por isso aqui não pode vincular essa questão de imóvel, você também tem que verificar o cenário como um todo do seu patrimônio. Joia. Então você tem esse custo, né, de 2 a 8% de TCMD. Aí você tem, a depender do inventário, vai ter honorários advocatícios, aí vai ter todo o custo de cartório para você passar. Então tem esse imbróglio, enquanto não pagar, você vai ter que viver. Como é que sua família vai se manter até ter acesso a esses bens, né? Ah, tudo bem, você vai entrar com um pedido para o juiz liberar alguma coisa, enfim. Mas você vai vender um imóvel rápido? Não vende um imóvel rápido. Você só vende rápido se você diminuir o preço, né? Então, tem todas essas questões que o seguro de vida serve para dar uma proteção maior para a família naquele momento. Que, eu construí 3 milhões, 5 milhões de patrimônio, meu ITCMD foi lá, meu custo de inventário foi 200 mil, 300 mil. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho um seguro de vida que não entra em inventário, já vai direto para os herdeiros. Esses herdeiros pegam o dinheiro e pagam o custo do inventário, né? Seguro de vida para doenças, seguro de vida para invalidez, seguro de vida para quebra de osso, para cirurgia, enfim, tem vários tipos de seguro de vida hoje, vários benefícios dentro do seguro de vida. Então, seguro de vida é importante justamente porque, você está em construção de patrimônio, se você vier a faltar, sua família sofre. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você pode ter que dilapidar o seu patrimônio para você arcar com aquela causa. Quem não conhece alguém que teve que vender um patrimônio para pagar alguma despesa de doença, para pagar uma despesa de familiar que ficou doente e não tinha dinheiro, enfim. Então, o seguro de vida serve para isso, né? Tem o seguro de morte, né, que fica para o viúvo, serve, tem benefícios para isso. Hã? Às vezes tem um valorzinho a mais que você paga para outras coisas lá. Exatamente. Monta, né? Você monta, a gente monta junto. Porque, assim, você falou de reserva. Minha sogra teve um câncer, já faleceu, e
remédios não funcionavam mais, só tinha um remédio. Mas esse remédio o plano de saúde aceitava. Porque não estava indo da prova, um negocinho ali, não, esse aí não dá. E ela precisava do remédio. Na justiça também não consegue e teve que comprar. E o remédio, cada dose era R$170 mil. A cada 15 dias. E aí? Eu tenho um cliente meu que a mulher toma um comprimido que é R$50 mil esse comprimido. Ele entrou na justiça, o Bradesco está pagando. Porém, a conta chega. O reajuste dele anual é daquele jeito, né? Não tem almoço grátis. Alguém tem que pagar essa conta. Então o reajuste dele vai ser... Vai ser. Hã? O banco, essa operadora Que não, com certeza não. Com certeza não. É por isso que a gente está vendo esse aumento tão forte de plano de saúde. E aí começa a guerra de plano de saúde com o hospital brigando com o plano de saúde. E aí fica... É por isso que os planos de saúde, o que é que estão fazendo hoje? Estão verticalizando as suas operações. Estão montando o seu próprio hospital. Então a Redditor comprou a Sul América. O Apivida já tem um hospital dele. O Unimed está meio que descredenciando os hospitais para ficar somente no hospital dele. Então a gente já está vendo esse movimento acontecer no setor de saúde, que é justamente os planos verticalizando os hospitais para que não tenha essa briga, essas desavenças de hospital e plano de saúde. Porque o hospital ele quer que o paciente fique, o plano de saúde quer que o paciente saia. O hospital quer colocar quanto mais coisa melhor, o plano de saúde quanto menos coisa melhor. Então fica nessa guerra. O médico vai ser de quem? O médico vai ser do hospital? Então o médico vai fazer o que o hospital manda. Então fica sempre... É um problema do capitalismo, né, Paulo? Nessa guerra, é isso aí. Felipe, você concorda com isso? Não. Então, não sou de direita, né? Então... O quê? Exatamente, pô. É por isso que eu tô te falando. Não sou nem de esquerda nem de direita, sou pelo justo, pelo certo. Qual é o certo? O certo. O centro. É isso. Vamos acabar com todos os programas sociais. Pelo amor de Deus. Como é que a gente vai viver? Não tem como acabar o programa social. Pelo amor de Deus, é dignidade. Enfim. Você acaba com isso. Quem mais? Essa pessoa não gosta, que é de esquerda dele. Eu bastante. Já está nas redes. O pessoal está gostando comunista. Aí eu fico só Fizeram uma postagem, aí o cara chegou lá e disse assim, agora eu quero que você... Eu fiz uma pergunta lá. Fale sobre o ISS. Aí agora eu quero que você fale se você queria morar na Coreia do Norte ou nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, por isso que a pergunta foi de John Rawls, não foi sua. Uma pergunta sem sentido dessa. Morar onde? Claro, nos Estados Unidos, claro. Já está sendo chamado de comunista também. Quem mais? E nesse pacote do seguro, o que você considera assim, razoável o pagamento do seguro anual? Assim, Cara, depende. A gente usa lá uma métrica que é até 5% da sua renda anual. Até 5% da sua renda anual é um valor bom para você pagar em um seguro de vida. Mais do que isso, aí você já pode comprometer a renda. Então. Um seguro que deu o que de retorno? Aí vai depender, por exemplo, tem seguro hoje que você pode resgatar depois de 10 anos, tem seguro que você não resgata. Tem seguros hoje que você já consegue resgatar. Tem seguros que você já consegue resgatar. Um pouco mais caro. Um pouco mais caro, mas você resgata. Não é aquele tipo de seguro que você vai pagando, parou de pagar, perde tudo. Então tem seguro que você resgata. Eu fiz um agora, para você ter ideia, como eu gosto de seguro. Vocês também gostam, mas vocês não sabem. Qual o maior patrimônio de vocês? Qual o maior patrimônio de vocês? A vida, né? A vida, né? Quem tem carro aqui?
Carro, moto, enfim, automóvel. Tem carro? Todo mundo tem carro. Carro não investimento. Você tem seguro de carro? Tem? Quem tem seguro de vida? Ninguém tem seguro, porque depois você morre. Mas esse. Mas então. Seguro de vida, não, eu chego, eu quero do seguro. Mas eu tô falando. Ei! Vou trocar o coração. A gente tem seguro de saúde, cara. Mas eu tô falando. Seguro de vida é pros outros, morreu. Não, mas eu tô falando seguro de vida em casos de doença, em casos de invalidez. Não, mas um complemento. Seguro de vida, em vida mesmo, você usufrui em vida. Você usufrui em vida. Pô, casos de doença, casos de invalidez, caso de cirurgia. Veja, você protege, e mesmo assim, você bate o carro, você estragou todo o carro. Seguro de vida tem como benefício os pais, porque pra mim era só montante que alguém que eu indicasse a receber. É isso. Tem outros. Aí você tem seguro de vida, que é para doenças graves. Então você tem um rol de mais de 30 doenças lá, casos. Serve para pagar o prêmio. Perfeito. Aí você recebe um prêmio na cabeça. Tem como você fazer um dia, a gente ir lá na fé. E aí você mostrar os seguros pra gente, entendeu? Ó, esse aqui. Não, tem, mas é melhor. Mas é coisa melhor. É cada um individual. Individual. Então quem tiver interesse, pô, passa vocês podem anotar no meu telefone depois, fala comigo. A gente marca com o Pietro, que é o responsável pela parte de seguros. Vai lá, senta com ele que ele vai explicar tudo para vocês como funciona. Aí tem seguro de saúde. Cappuccino, chá, cerveja, vinho, o que vocês quiserem tem lá. Não é igual a associação daqui não, tá? Não é igual a associação daqui lá não. Mas aí você faz um convênio com a associação aqui da gente? Eu tô adorando. Esses eventos então. O seguro lá de algum banco específico da BTG? Hoje a gente trabalha com Prudential, com Icatu, com Mag, com MetLife. Mas não pode escolher um desses. Aí vai depender muito do perfil de cada um, entendeu? Então, tipo assim, para pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, pô, é melhor trabalhar com Mag do que trabalhar com Prudential. Pessoas mais novas, melhor trabalhar com Prudential. Eu não quero contratar o seguro de vida resgatável, então tem outro que é melhor. Então, tipo, vai depender muito, é por isso que a gente fala assim, a gente não vende produto, a gente vende serviço, vende o que o cliente precisa. Porque não existe uma... Pode ser resgatável. Você tem? Parabéns. Pouquíssimas pessoas. Então a sua já está perto dos 10 anos, né? Não, o senhor já pode resgatar. A partir do segundo ano você já consegue resgatar, né? Mas assim... Resgata e faz outro para mais 10. Porque é o seguinte, qual o intuito do seguro da Prudential? O seguro resgatável. Você contrata o seguro de 1 milhão, certo? Capital segurado de 1 milhão. Você tem quantos anos? 42. Você vai pagar aí mais ou menos 45 mil por ano nesse seguro. Porém, você só paga durante 10 anos. Ou seja, você pagou 450 mil por um capital segurado de 1 milhão, certo? Só que depois dos 10 anos, você para de pagar, você não paga mais. Porém, você continua com um capital segurado de 1 milhão. Que isso daqui é vitalício. Não. E o dinheiro não resgata também não. Mas Resgata. você perde. Você consegue resgatar. Mas se Não. resgatar, perde o... Não. Você consegue resgatar. Você não perde. Eu perde 1 milhão. Não, perde assim. Porque 1 milhão é o capital segurado. Então, você perde o capital segurado se você optar por resgatar. Se você não Isso. resgatar, ele vai ter contribuído 450 e vai ficar... Perfeito. Você atualiza esse valor? Atualiza por inflação. Inflação? Inflação. Não é bom pô, esse negócio. Não, é excelente, é por isso que eu tenho 4. Eu não tenho um só não, eu tenho 4. Rapaz, tu tá convidando sua esposa a... Não, ela tem um maior do que o meu, então... É uma brincadeira, mas porque eu tenho seguro. Pode fazer também. Aí vai depender, tem quantos anos? 70.
Não vale a pena. Não vale a pena, vai ser muito alto. Não vale a pena, é muito alto. É muito alto. Porque as seguradoras que a gente trabalha avalia o risco antes da contratação. O que acontece com a maioria dos seguros de vida hoje, vocês devem ter causas aqui contra seguradoras, né? Porque a seguradora, ela vai avaliar a pessoa depois que aconteceu o sinistro. Então, ela vai caçar alguma coisinha para não pagar. Vai caçar alguma besteira ali para não pagar. Essas seguradoras que a gente trabalha, todas fazem uma análise prévia. Como é que está a sua saúde? Então, no mínimo, você faz um check-up geral que a seguradora vai pedir sem pagar nada. Porque a seguradora vai pedir para você fazer o exame de sangue completo, vai pedir para você passar por um cardiologista. Se você tiver problema de saúde, ela pode pedir exames a mais, para que justamente o quê? Quando ela decide te aceitar, ela não volta mais atrás. Porque é um contrato bilateral, né? É bilateral? É bilateral, gente? Me ajude. É contrato bilateral, né? É. E aí a precificação muda. E a precificação muda. Ele bota no computador com esse cara. Entendeu? E a precificação muda. Mais saudável, menos você. É. Então se você for Mulher é mais barato do que homem. é responsável, né? Então, mulher é mais barato do que homem. Ah, o homem que pratica... Eu tô fazendo minha esposa, na verdade. É. O certo é você fazer pros dois. É sério. Não, mas se um ou outro morrer, Se ela morrer, você recebe. E se você morrer, ela recebe. Se eu morrer, Não, pô. É isso que está querendo colocar, né? Não é. eu posso fazer minha filha também. Pode fazer de sua filha também. E aí depois ela resgata. É, pode fazer de sua filha. Por exemplo, eu tenho seguro de vida para as minhas filhas. Eu pago R$85 por mês. Em caso elas tiverem alguma doença, eu resgato R$500 mil. Doença grave, né? Aí tem um rol de doenças lá. Segura esse aí. R$500 mil. Hã? Não, é a partir de 2 anos de idade. A partir de 2 anos de idade. Também tem algumas coberturas, não somente para aquela cobertura, não é somente para a morte. Não. Porque tem várias espécies na natureza, tem várias espécies de seguros aí na natureza. O que eu fiz não somente tinha a questão do seguro por morte, ou seja, a transferência. Tanto de resgatar, mas também tinha algumas coberturas. Eu recordo, por exemplo, a questão do treinamento da vida. Isso. E é equivalente também. Perfeito. Esse seguro. Perfeito. Não é somente, entendeu, para efeito morte. Isso. Quando se perguntava, Como é que é se eu quisesse resgatar, quando eu resgato, 100% não. Porque eu já verifiquei que é algo de A partir de 10 anos você resgata. 100%. 100% você pagou. Ele era 100% corrigido. É, que você pagou. A partir de 10 anos. A partir do 10º ano, Se resgatar de $1 milhão. Mas É. corrigido pelo quê? inflação. Só inflação. É, só inflação. Lembre, não é aplicação, é seguro de vida. Então não é um investimento. Então tipo, é um seguro, é proteção. É completamente diferente. É. Eu fico pensando assim, será que... Diz aí. Não, só você não perder o dinheiro e voltar pela inflação e você ter o seguro, pô. Eu fico pensando se às vezes não é melhor você pagar o que é mais, sem ser o resgatado, porque é bem mais barato. É bem mais barato. Eu fiz a simulação, não, é 5 vezes mais barato. É, bem mais barato. E investir em alguma outra coisa para dar outro retorno do que fazer esse resgatado. Depende também. Porque o mais barato você sempre vai pagar e você não vai ter de volta. Assim, mas no caso da gente que é tipo funcionário setor público, essas coisas assim, né? Da estabilidade. Mas tem aquela questão que ele falou, os caras vão ficar procurando pelo na. Não, aí é outra seguradora. As seguradoras que a gente trabalha não. 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 Eles pedem antes. Até esses mais Não, eu tô falando que não é se resgatável. Você paga no resgate. Ah, eles pedem. Depois que você precisa, eles não vão atrás da. Não. Eu tô falando de seguradora de banco, que é tipo que o seguro de vida é o seguinte, você preenche lá uma declaração pessoal de saúde, ou DPE e acabou. O de lá não, você preenche a declaração de saúde, aí eles vão lá, vão pedir exame para você, todas. Você não entra sem eles te avaliarem. Os do banco são ruins, né? Não é que os dos bancos são ruins, eles são mal vendidos. Mas é ruim para quem está comprando ou para quem está É péssimo para quem está comprando.
E outra, eles vão reajustando de acordo com a sua idade, eles não têm um prêmio fixo. Tipo lá, essas seguradoras que a gente trabalha, você vai pagar R$1.000, você vai pagar R$1.000 reajustado por inflação, acabou. Agora, tem os seguros que têm os benefícios, doenças, invalidez, essas coisas, eles têm um reajuste com idade. O dos bancos, todos têm um reajuste por idade e tem uma cláusula em todos os seguros do banco que eles, aos 72 anos, eles podem renovar ou não o seu seguro de vida. Porque é um contrato unilateral que você faz com o banco, tipo, não é bilateral. Por exemplo, tem uma outra, acho que é no Código Civil, que quando você tem um sinistro, você tem que avisar a seguradora. Eu não sei qual é o artigo, mas tem algo lá que é quando acontece algum sinistro, você tem que avisar a seguradora, porque a seguradora tem que estar ciente do que aconteceu. Se você não avisar, o seu seguro pode ser cancelado. Então, o que acontece na maioria dos seguros de bancos, porque o cara contrata lá, eu sei que eu sou doente cardíaco, vou lá e vou botar lá na minha declaração pessoal de saúde que eu não sou. Aí depois a seguradora vai pesquisar se você se não sei o que, aí não paga. Entendeu? Esse raciocínio que o Paulo esboçou aqui, a pessoa pegar algo que não é reembolsável ao final, pegar algo que não é reembolsável porque é mais barato e a diferença a pessoa investir. Pode ser também. Aí é fazer conta. O outro é mais prático. Não, esse também é mais prático. A atitude passiva de quem investiu no mês daquele dinheiro, você não faz na prática. Isso aí. Então. Não, eu investi isso aí no começo. Então, tem isso. Quem tem a disciplina é ótimo. É melhor ir para. E outra coisa, eu queria saber, como é que esses caras ganham dinheiro então? Você tem que devolver pela inflação e pegar esse dinheiro e ele tem que ganhar no mercado e ainda pagar o seguro de imóvel? Porque a probabilidade de você morrer é muito menor do que você estar vivo, né? Então, Mas o seguro, 10 anos paga, mas depois ele continua segurado. continua segurado, mas eles ficam com capital lá. Vai gerar dinheiro. Mas com aquele capital, em 20 anos, ele vai gerar mais do que o capital. Ele está investindo na inflação mais 6, inflação mais 5. Você só está dando com inflação. Então, no volume, ele consegue pagar aquele imóvel e ainda. E aí tem, né, no Brasil você tem a SUSEP, que não deixa as seguradoras venderem mais do que o que elas têm para pagar. Então tem uma regrinha que a SUSEP fica controlando. Então tipo, você tem de capital segurado 1 bi para pagar. Mas você não tem isso em caixa, então ela fica regulando isso daí, entendeu? E aí no Brasil e no mundo inteiro você tem os resseguros. Então quando uma seguradora quebra, vem uma resseguradora que compra aquela carteira ali, entendeu? Então você tem vários mecanismos que protegem isso daí. O que mais? Seguro é bom. Pietro, velho. Pietro sabe muito mais do que eu. Pietro sabe todas as leis, sabe tudo. Sabe tudo disso. Precisa. Valeu, um abraço. É um negócio de explicação, né? Porque a pessoa não sabe. É porque é uma coisa assim, seguro de vida. Todo mundo sabe o que é seguro de vida e pensa em seguro de morte. Eu não vou deixar nada pro viúvo, pra viúva. Morreu, se vire. Mas o banco ele coloca assim, quanto você quer deixar para quem você ama? O país que faz mais seguro no mundo é o japonês, é o Japão. O Japão é o país que tem mais seguros na população. E os japoneses, eles não deixam, é a cultura deles lá, eles não deixam a filha casar com o cara se o cara não tiver um seguro de vida para a filha. Porque na cultura deles, quando a mulher casa, ela não volta para casa. E se ela perder o marido tem que deixar um dinheiro suficiente para que ela mantenha o padrão de vida dela. Então, um pré-requisito para você casar lá é você contratar um seguro de vida.
Como é, eu não estou escutando não. Minha filha só cresce, mas congelou 2% de CMDs, mas até dezembro. 6 meses, não foi 6 meses. Tchau, obrigado. Tanto moldes mas já retornou o imposto progressivo. Mas teve um ano, salvo engano, foi em 2023, que foi congelado, teve uma lei, até trocou a lei. Está na hora. Eu lembro disso. Que foi 2% até dezembro, salvo engano, em 2023. Que até diz as mínimas que essa lei foi para justamente beneficiar especificamente o dano para o construtor, porque quer fazer as relações. Foi isso mesmo. Foi 2000, teve 2021 que foi essa maior. Tchau, obrigado. Foi. Teve 2021 e teve 2023. Teve duas já. Teve duas. O dono da construtora grande. Depende muito das casas, vai ter progressivo de 3 a 6%. Então, não é sempre que o coisa luta. Às vezes altera, né? Olha, só para efeito da gravação, eu vou encerrar, mas a gente pode continuar conversando aqui, não vai mudar nada, é só para fazer o encerramento oficial. Né? Eu agradeço a presença de todos vocês, obrigado, Felipe, mas podem continuar conversando, que o que vai para o YouTube é o que foi até aqui.